ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vamos orar. Que tu, meu Senhor, glorioso Deus, aquele que nos criou, o nosso oleiro, aquele que pegou do barro e fez-nos vasos de misericórdias para o teu louvor, recebe nossa adoração. Eu quero te agradecer porque tu me fizeste para esse objetivo, em pregar tua palavra nesta noite, trazer as verdades eternas para aqueles que aqui chegaram. E eu quero pedir que as preciosas maravilhas, riquezas que o mundo ignora, sejam recebidas com alegria para todos os corações, mentes e emoções aqui presentes. Que o Senhor me dê graça para pregar. Tu sabes as lutas, dificuldades que um ser humano tem, e eu sou incapaz de pregar, se não for tua graça, o que eu farei, meu Deus? Dá graça também para que não só a igreja aqui, mas todos, Pai, lá fora, que puderem no Brasil inteiro e até no mundo, contemplar, ouvir a tua palavra, que ela sirva para a edificação do teu povo e para a salvação de pecadores. E assim, em todo lugar, o nome do nosso Senhor seja exaltado. Em nome dele, amém. Podeis assentar, irmãos. Queridos irmãos, eu quero trazer um tema nesta noite, baseado nesse versículo aqui, e eu espero que seja tão útil para as suas vidas. Os irmãos perceberam que o versículo diz que ele, Deus, verá o fruto do penoso trabalho do filho dele e ficará satisfeito? A pergunta é esta: Deus pode ficar satisfeito? Deus precisa de satisfação. Deus precisa sentir o que nós sentimos de alegria e satisfação. Ele precisa disso? Não é ele Deus? Antes de entrar no texto propriamente dito, eu lembro que o capítulo aqui está tratando da profecia de Cristo, da morte dele. Essa profecia, ela foi narrada e escrita pelo menos uns 700 anos antes da vinda do Senhor e da morte dele. Então, querida igreja, eu quero que os irmãos se surpreendam com isso aqui. Vou tratar do seguinte, queridos irmãos. Quanto à natureza de Deus, quem é Deus? Nós precisamos compreender a natureza do nosso Deus. Eu estou tentando ressaltar isso, porque a dinâmica da igreja em todo o tempo, a força da igreja, a beleza da igreja, a grandeza da igreja está em conhecer seu Deus. É óbvio. Por quê? Se eu não conhecer meu Deus, eu serei um ignorante. Eu serei vazio. Olha, queridos irmãos, nós não seremos em nada diferente das idolatrias que tem por aí. Os ídolos não fornecem conhecimento. Não tem. O budismo vai encontrar alguma resposta em Buda? Tem alguma revelação de Buda? Tem alguma revelação do suposto Jeová dos Russelitas? Não tem. Nós, entretanto, temos. O nosso Deus se revelou. E agora a pergunta é esta: Deus pode sentir-se alegre e satisfeito, como nós buscamos isto? Nós sempre estamos buscando isso, irmãos.
Nós buscamos alegria no dinheiro, nos prazeres, numa comida, num casamento, numa casa que construímos ou que compramos. Nós buscamos satisfação, eu busco alegria, eu quero visitar com minha esposa, meus netinhos, nossos netos, para sentir alegria com eles. Mas os irmãos percebem que tudo isso é um vácuo, tudo isso passa, tudo isso é como um saco furado, né? Que cai ali e vai embora. Há isso em Deus? Não. Por quê? A plena alegria, nota que eu coloquei aqui a palavra pleno. Talvez os irmãos desconhecem a palavra pleno, mas eu uso aqui, hoje, o Paulo me trouxe esse copo pleno de água, estava cheio. Em Deus, há plenitude de tudo. Deus é alegre nele mesmo. Há satisfação no próprio Deus. Há festa, por assim dizer, em Deus. De tal maneira que se não tiver ninguém, nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim, ninguém, Deus é alegre, rico, glorioso e satisfeito nele mesmo. A comunhão em Deus, a comunicação entre as pessoas da divindade. Por que o texto está falando que Deus ficará satisfeito? A infinita distância, queridos irmãos, entre nossa alegria e satisfação comparadas à alegria e satisfação que há em Deus. A alegria e satisfação que há na divindade estão envolvidas nele mesmo e não dependem em nada de circunstâncias externas. Não é o nosso caso. Se os amigos faltarem, nós ficamos deprimidos. Se uma mulher casada, o marido não vem mais, ela poderá entrar em depressão, tristeza. Nós sempre estamos precisando de algo de fora para nos tornar ou suprir a carência que temos de alegria e satisfação. Não é o caso de Deus. Em outras palavras, Deus nunca será mais alegre, mais satisfeito do que Ele é. Ele nunca ficará deprimido como nós ficamos. Deus nunca vai envolver-se numa tristeza e isolação. Não há isso na divindade. Ele jamais ficará mais satisfeito do que Ele é. Nada há de esvaziar Deus em sua glória e majestade. Mas quando entramos nesse texto aqui, queridos irmãos, entramos no assunto que nos deixará perplexo. E eu espero que chame a atenção de vocês. Porque parece que desfaz tudo o que eu falei a respeito de Deus. Veja o que o texto mostra. No momento da história em que Deus buscou satisfação. Diz o texto aí. Ele verá, está vendo? Os irmãos percebem nesse capítulo impressionante de apenas 12 versículos, que começa falando do passado, depois entra no futuro. Está dizendo que quando Cristo completasse o trabalho dele na cruz, ele, Deus, ficaria satisfeito. Parece um projeto de Deus. E em todo projeto,
nós queremos buscar satisfação. Está o nosso irmão Jailson, que trabalha com gesso. Então tem um projeto de um prédio. Ele vai ter que fazer vários trabalhos naquele prédio ali. Colocar sanca, fazer os trabalhos até de reboque através de gesso. Deixar bonito em volta. Depois daquele trabalho, ele, com os funcionários que trabalham com ele, olharão e dirão: estamos satisfeitos. Os irmãos percebem que Deus também tem um projeto? Eu quero passar isso para a igreja, para que os irmãos saibam desta verdade. A primeira lição que eu quero trazer aqui é que Deus busca, Ele vai buscar satisfação. Os irmãos percebem no texto, eu não estou fora do texto. Ele verá o fruto. Em outras palavras, está dizendo, foi penoso, foi difícil, foi uma luta, mas ele, no final, ele verá o resultado de tudo isso e ficará satisfeito. Mas como isso? Deus precisa disso? Precisa. Um Deus que necessita de satisfação? Sim. Vamos às razões, então. Primeiro, quando Deus envolveu um plano eterno e uma conquista, está vendo aqui? Quando na eternidade a divindade se assentou, está vendo aqui? Quando nós falamos de Deus, lembramos que tem mais de que uma pessoa. Tem 3 pessoas na divindade, queridos irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito. Nisso nós concordamos com a Igreja Católica e outras denominações. Há 3 pessoas na divindade. Mas nós estamos olhando o Deus triuno reunido. O conselho de Deus, por assim dizer, né? E naquele conselho, Deus determinou escolher, criar o mundo, saber que o pecado entraria, e escolheu um povo para si. Escolheu um povo que ele mesmo elegeu para si. E Deus construiu nos planos dele todo o projeto para que esse projeto fosse consumado. Está vendo aqui? Nesse caso, queridos irmãos, Deus buscou satisfação. Está vendo aqui? Quando o projeto foi feito na eternidade, quando o projeto envolveu as 3 pessoas, quando Deus no projeto mirou o tempo, para todo projeto tem tempo, Deus buscou satisfação. Segundo lugar, quando envolveu a sua própria glória, quando Deus buscou sua própria glória, e aqui está tudo que envolve esse projeto, a glória de Deus. Os irmãos podem ler depois Efésios, capítulo 1. Aquele capítulo ali, especialmente do versículo 1 ao 14. Por incrível que pareça, sempre Deus está mostrando que em tudo, por 3 ou 4 vezes, Ele ressalta a glória dele, a glória da sua graça, o louvor da sua glória. Então, quando Deus tem um projeto, Ele mira a glória dele. Nesse caso, Ele busca satisfação. Vamos adiante. Em terceiro lugar, quando Deus entrou em luta, a fim de vencer o mal
E é aqui, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês. Deus é eterno. Na eternidade não tem passado, nem presente, nem futuro. É um eterno agora. Nossa mente é incapaz de entender isto. Mas quando Deus fez o projeto de alcançar os eleitos, quando Deus mirou a glória dele, quando as 3 pessoas da divindade envolveram nesse assunto, quando o Espírito foi chamado para ele ser o vivificador, quando o Filho foi chamado para ser o Cordeiro e se apresentou para isso, quando o Pai foi o executor, foi chamado para ser o executor disto, Deus mirou o tempo de Deus, de tal maneira que eu quero lembrar os irmãos, quando vocês estiverem lendo a Bíblia, quando vocês abrirem de Gênesis até Apocalipse, vocês estão envolvidos com o tempo que hoje nós entendemos. Mas tem um tempo que eu não entendo. O tempo de Deus. Eu já falei sobre isso para os irmãos. Nós entendemos tempo, irmãos, na base daquilo que eu vivo. Eu estou com 60, vou fazer 67 anos este ano. Mas eu posso entender à luz de explicação e de história a grandeza do tempo de Deus, o relógio de Deus, o fato de que 1 minuto para Deus é 1000 anos. 1000 anos para Deus 1 minuto. Como é que eu vou entender isso? Sabe por quê? Porque Deus tomou um tempo para si. Nesse assunto, Ele está envolvido sim no tempo, e o tempo busca algo. Está vendo aqui? Por exemplo, eu vou tentar ilustrar para que a igreja possa compreender. Quando eu tenho um projeto, nós temos, por exemplo, um projeto de construir uma casa. Vai levar quanto tempo? 6 meses? Pode ser. Então, aquele período, eu estou buscando satisfação naquele projeto. Quando Deus fez um projeto, Ele colocou o tempo como se fosse uma eternidade. Eu não entendo isso, mas é um tempo que dura muito tempo, queridos irmãos. 400, 1000, 2000, 10.000 anos, que Deus envolveu tudo isso. Olha, querida igreja, é uma coisa que nós não podemos entender. Eu só quero pedir aos irmãos, compreendam-se que o eterno entrou no tempo. Aquele que para ele não tem tempo, não tem passado, eu fui, eu era, ele entrou no tempo. De tal maneira que o nome dele é envolvido no tempo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, está vendo o passado, hoje, presente, e será para sempre, futuro. Está vendo aqui? Tempo. Quando ele fala dele em Apocalipse, aquele que era, que é e que há de vir, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, nós estamos mirando o tempo. Vamos adiante. Quando envolveu o fato de uma conquista de graça, a fim de demonstrar suas poderosas obras de salvação, Deus buscou satisfação. Sim. Ele queria ver o resultado. Nunca houve uma oportunidade tão maravilhosa de demonstrar o que é graça, se o pecado não entrasse. Ninguém pode ver a força de alguém, a não ser quando ele demonstra. Ninguém pode ver a glória de alguém, a não ser quando ele demonstra. Ninguém veria a grandeza da graça de Deus, se não fosse o espetáculo da entrada do pecado. Ninguém saberia o que é compaixão. Ninguém saberia o que é paciência de Deus. Ele ensina tudo isto no tempo. Para quem? Os alunos somos nós. Ninguém saberia do inferno, de um Deus da ira, de um juízo terrível, do lago de fogo, se não fosse a entrada do pecado. Vamos para
Outro, quando envolveu a conquista de um povo para si, e que para isso a divindade teve que entrar em atuação, Deus ficou satisfeito, buscou satisfação. Nós sabemos que na conquista da redenção, as três pessoas estão ativas. Não foi só a morte de Cristo na cruz, foi o projeto do Pai e foi o trabalho vivificador do Espírito. As três pessoas trabalham na obra da salvação, queridos irmãos. A gente vê isso em 1 Pedro capítulo 1, nós vemos isso em Efésios, nós vemos isso na Bíblia inteira, o trabalho de Deus. Para terminar esta parte, quando envolveu a conquista do seu amor eterno, e que esse amor demonstraria todo o seu poder e alcance, Deus buscou satisfação. Está vendo? Como eu saberia que Deus me amou, se não fosse esse projeto, se não fosse a permissão da entrada do pecado, se não fosse o diabo, Lúcifer se tornando o diabo, se não fosse a minha queda, como eu saberia que Ele me amaria, e me amaria com o amor eterno, que viria, entraria no tempo, chamaria o seu povo eleito à existência no mundo inteiro, milhões de eleitos? Como eu saberia? A não ser do amor dele, que ele estava buscando satisfação e achou. Eu dei a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte. A história dessa busca por satisfação. Em primeiro lugar, é uma história eterna. Eu estou falando da eternidade aqui, queridos irmãos, no sentido do tempo. Quando eu nasci, 66 anos atrás, quando eu morrer, olha a minha história. Ela é tão pequena na história do tempo, que nós até ficamos perdidos. Muitos acham, Jesus vai voltar este ano. Mas espere, nós estamos lidando com o quê? Com o tempo de Deus. Eu sei que eu vou habitar na eternidade. Eu sei que eu vou para o céu. Eu sei que lá vai ser uma eternidade de glória. Eu sei que as coisas do passado vão ficar. Eu sei que Deus vai limpar minhas lágrimas. Eu sei que minhas dores serão esquecidas. Eu sei que minhas tristezas ficarão para trás. Eu sei que a pobreza também ficará para trás. Eu sei que uma história de glórias eternas me esperam. Eu entendo essas coisas, mas eu fico perdido dentro disto. Eu tenho que esperar para acontecer. Dentro do programa de Deus, eu entrei, mas eu entrei num tempo muito pequeno. Meus irmãos do passado morreram. Quantos anos fazem que Abraão morreu, que Noé morreu? Eles também entraram no tempo. Está vendo, irmãos? Como o tempo de Deus puxou-nos para Ele, de tal maneira que quando entrarmos no céu, veremos o que o passado não nos mostrou, só nos contou. Eu verei Moisés, eu verei Abraão, eu verei os santos todos que morreram no Velho Testamento. Meus irmãos em Cristo, os irmãos percebem que a história nos puxou para dentro dela, mas de uma forma eterna. Numa contagem que eu não posso contar. Nós também fomos chamados para contar essa história. Contar para nossos filhos. Contar para todos. A história gloriosa e eterna de um Deus que começou e que vai terminar o projeto dele. Outro detalhe aqui, queridos irmãos, é que Ele está realizando essa história.
quando cada alma é salva, Deus está começando e está continuando. Paulo trata sobre isso em Filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completá-la. Está vendo aqui? Então cada crente sabe, ele está fazendo o trabalho que ele começou. Então, vamos lá. Essa história, ninguém pode contar. Não espere que seu filho vá aprender isso na faculdade. O mundo não pode contar. O mundo vive de um miserável tempo. O mundo vive de uma história tão pequena, tão curta, que quando chega numa contagem muito longa para trás, o mundo fica perdido e começa a inventar. Quando olha para o futuro, o mundo vê uma porta aberta e uma escuridão, como eu estou olhando para aquela rua lá fora. Tudo escuro. O mundo não sabe. Então, queridos, quando envolveu um plano eterno e uma conquista eterna, Deus buscou satisfação. Quando envolveu sua própria glória, Deus buscou satisfação. É uma história do incrível e persistente amor de Deus. O amor eterno, que nunca vai acabar, que a igreja deve receber, que cada crente deve ouvir pela fé, seus ouvidos apurados para ouvir. Nós ficamos tão envolvidos com o mundo, queremos curtir o amor do mundo que nada tem para dar, não ser miséria. Mas o Senhor pode dizer aos nossos ouvidos: eu te amei com amor eterno. Outro detalhe, é um amor sacrificial. Ninguém pode imitar o amor de Cristo. Jesus me amou e comprovou. Ele foi até a cruz por mim, ele se entregou por mim, ele enfrentou o que ninguém pode enfrentar, ele enfrentou o exército infernal, o mundo inteiro atroz contra ele, e enfrentou até a própria ira de Deus. E é também um amor demonstrado. Que paciência ele tem para com os santos, que amor, que carinho. Nós aprendemos tudo isso nessa história demonstrada. A história também entra no tempo. Em Isaías, conforme vocês podem perceber, versículo 11, nós entramos no tempo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Deus em Isaías conta como iria acontecer. Que maravilhoso este livro, irmãos. Eu fico perplexo de crentes não ler o livro de Deus. Mas aqui está a história que Deus está contando. O trabalho está bem feito. O trabalho foi um projeto glorioso. Não tem ninguém que possa estorvar. Quando alguém constrói uma casa ou um prédio, talvez fique um quarto mal feito, talvez um serviço no banheiro que não foi bem feito. Mas o projeto de Deus é um projeto glorioso, que Deus ficou satisfeito. É a divindade em plena ação. Quando Deus conta, Ele quer que nós entremos nessa festa dEle. Ele nos chama para dentro do livro dEle. Ele fala: vem cá, ouça o que eu estou falando. Uma pessoa falando por outra. Vocês podem olhar na Bíblia. Às vezes a gente fica preocupado, falando: será que é Isaías? Será que é Jeremias? Será que é Davi? Não, é Deus falando. Uma pessoa falando com a outra, ou uma pessoa falando da outra pessoa. Outra ativamente operando, outra passivamente se entregando. Os irmãos percebem aqui? Um executa, outro opera, outro se entrega para isto. Então, querida igreja, é nessa aventura de amor que tudo que fora planejado traria satisfação em Deus. Nota o versículo:
ficará satisfeito. Vamos adiante. Aí eu quero tratar agora o que foi que trouxe satisfação em Deus. Deus ficou satisfeito? Sim. Nunca houve um momento que Deus ficou insatisfeito. Deixa eu falar um pouquinho aqui, talvez, entrando no assunto para que os irmãos entendam, de insatisfação de Deus. Deus na Bíblia mostra tristeza quando seres criados por Ele, para a sua glória, o tratam com desprezo. Deus fica triste. Ele ficou triste com Israel. Quantas vezes Deus mostrou tanto amor, tanto carinho, tanta paciência, e aquele povo deixou Deus satisfeito. Isso faz parte dos sentimentos santos de Deus, até conosco. Quando nós desobedecemos, Ele é um Pai tão maravilhoso, que Ele nos disciplina, Ele nos chama para si. Ele nunca vai deixar um crente sem disciplina. Mas vamos agora ver como Ele ficou satisfeito. Primeiro, o prazer em seu Filho, como alguém que lhe obedeceu. Jesus foi tão obediente ao Pai, que Ele olhou para o seu Filho e teve um prazer por tudo aquilo que Ele fez. O Pai protegeu o Filho. Por 3 vezes, Ele disse: esse é meu Filho amado, nele eu tenho prazer. Olha, queridos irmãos, toda obra que Cristo realizou, todo o trabalho que Ele fez, Ele o fez na santa dependência de Deus. Quando Ele foi para o deserto, Ele simplesmente se entregou ao Espírito. Cada obra, quando Ele saía, Ele mirava o projeto de Deus. Ele diz no capítulo 6 de João: eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Isso traz satisfação em Deus. Não houve um segundo em que o Filho desgrudou-se, por assim dizer, da vontade soberana. Mesmo perto da cruz, mesmo perto da morte. Já imaginou se alguém de nós aqui fôssemos condenados à forca, na hora H, faltando 1 hora, como você se sentiria? Jesus, quando faltou um tempo para Ele chegar à cruz, lá perto, talvez 1 quilômetro, não sei, do local exato, Ele sentiu pavor. Como homem Ele sentiu, ficar distante do Pai, enfrentar os horrores jamais vistos. Seja feito a tua vontade. Segundo lugar, o prazer em ver a conquista na cruz, expressando seu poderoso e eterno amor ao Pai e aos eleitos. Aquilo agradou ao Pai. Que ovelha incrível! Olha, irmãos, o Cordeiro de Deus se entregou, ficou mudo perante os seus tosqueadores. Ele deixou que eles o maltratassem, não abriu a sua boca em momento nenhum, foi levado à cruz, ficou completamente passivo, sofreu os horrores no seu corpo, das dores cruéis. Ficou sozinho, desamparado, foi martirizado ali, arrancaram assim a sangue dele, cuspiram nele, blasfemaram, zombaram, bateram e até levaram à morte. O mundo cruel tinha satisfação? Tinha. Satisfação de vê-lo morto, pelo ódio que tinha dele. Mas o Pai ficou satisfeito. O projeto
foi acabado. O prazer também em ver todos os inimigos sendo postos debaixo dos pés e o triunfo com aquilo. Olha o plano de Deus na eternidade. Ele queria acabar com o pecado. Ele queria anular toda a invasão do pecado e de inimigos no universo. Ele queria acabar com todos os inimigos, com o diabo, os inimigos que se ajuntaram entre os homens, entre os anjos, os demônios todos. E com a morte de Cristo, com o projeto da cruz, ele ficou satisfeito, sim, porque ali cumpriu o plano para esmagar a cabeça dos inimigos. Também, queridos, ao exaltar o Filho, acima de todo nome, quando Jesus ressuscitou, quando Jesus subiu ao céu, olha, irmãos, o que era festa aqui, tornou-se um horror, tornou-se motivo vamos dizer assim, de grito para o diabo e o mundo. Jesus ressuscitou, subiu ao céu vitorioso. O que era cordeiro agora sobe como leão da tribo de Judá, para um por um dos inimigos ser colocado debaixo dos seus pés. Quem pode? Olha que horror essa história. De tal maneira que quando o Espírito acionou os discípulos, quando ele ergueu o povo de Deus, os santos ali em Atos, para proclamar isso nas ruas de Jerusalém, saindo pela Judéia e Samaria até os confins da terra, deixou o mundo inteiro perplexo. Deus ficou satisfeito, os eleitos conquistados, o preço foi pago completamente. Que maravilha! Plena satisfação de Deus. Também, queridos irmãos, adiciona o prazer em ver os eleitos de Deus sendo atraídos pelo efeito da obra da cruz. Ele mesmo falou que quando ele fosse levantado, atrairia todos para si. Cada salvo é a viva demonstração da conquista de Deus. O Pai está satisfeito? Está. Quando uma alma é salva, quando 10.000 almas são salvas, quando 1 milhão de almas são salvas para entrar no céu, é o plano eterno, feito na eternidade, e Deus está satisfeito. Então, irmãos, tudo está pronto para a grande demonstração no universo dessa tremenda conquista da graça. Tudo isso trouxe o quê? Satisfação em Deus. Que alegria para o Pai ter os filhos dele agora. Jesus falou quando ele chegou ao céu: eu trouxe comigo os meus filhos. Significa que nenhum deles vai perder. Ele está chamando-os agora. A porta da graça está aberta. Há eleitos pelo mundo inteiro. E Deus tem um coração maravilhoso, cheio de ternura para alcançar pecadores. E agora, queridos irmãos, há satisfação em Deus? Sim. Ele está contente? Está. Deus ficou satisfeito. Agora eu trago para nós, para completar, e espero que seja uma completude maravilhosa. Pecadores acham satisfação em Deus? Acham. Os verdadeiros crentes. A minha maior preocupação hoje, eu falo na qualidade de homens, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, mas eu vejo um evangelho que, ao invés de produzir crentes, está produzindo falsos crentes. O evangelho, quando é pregado no poder de Deus, ele resulta em homens piedosos, em mulheres piedosas. Nós temos um cristianismo alegre com o mundo e
completamente apático para Deus. Nós temos um povo hoje voltado para a festa, para a superstição. Mas o cristianismo bíblico, irmãos, opera o quê? Opera satisfação em Deus. O alvo do evangelho é que eu conheça meu Deus. O evangelho não é um ingresso para eu entrar no céu. Não. O evangelho é Deus chamando pecadores para si. Olha aquele versículo conhecido. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É isso o evangelho. É isso que faz a verdade. Vamos lá. Os verdadeiros crentes acharam satisfação em Deus. Aquela satisfação que Deus tem na nossa conquista, nós temos também nele. E sabe de uma coisa? Paulo experimentou isso. Eu estou dando Filipenses para vocês, comecei hoje. Mas se vocês olharem antecipadamente o capítulo 3, vocês verão isso. Paulo ficou tão deslumbrado com o Senhor da glória. Ele disse, eu quero conhecer Ele. Eu quero saber quem é Ele. O meu Salvador, o meu Senhor, aquele que veio do céu, aquele que morreu por mim, que me comprou com seu sangue, que me fez no útero da minha mãe, moldou-me para si, me fez um homem, uma mulher poderia dizer, me fez mulher, me chamou pelo evangelho, eu vou morar com ele no céu, quando a morte chegar eu vou contemplá-lo face a face. Isso é satisfação? Ou não é? Paulo também tomou isso como um projeto na vida dele. Ele diz, eu quero conhecer, eu quero contemplar. Então quando ele enfrentava a oposição, quando ele enfrentava as lutas, ele diz, tudo isso está me conduzindo para mais perto, eu quero conhecê-lo melhor, até aquele dia que eu vou vê-lo face a face. O crente é como uma noiva, que está esperando o noivo chegar, ela quer vê-lo, aquele que falou que o amou. Então, queridos, há satisfação? Há na salvação. Veja aqui, eu vou ilustrar isso. Os irmãos podem perceber que as músicas modernas não têm nada de satisfação. Não tem. Presta atenção nas letras antigas. Aqueles grandes homens e mulheres crentes, eles emitiam a verdade da fé em Jesus através de quê? Poemas. Por exemplo, em Ó Jesus, é um hino que nós já cantamos aqui. Achei descanso em teu terno coração. Olha aquele, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus meu Senhor. Há um hino que não tem no nosso cantor, tem no outro hinário aqui. Cristo satisfaz minha alma, pois em meu lugar sofreu. Nós não temos isso hoje, irmãos, porque o cristianismo está embalado com o mundo. Há uma satisfação no mundo. Eles querem unir Cristo aqui na mão esquerda ou até debaixo dos pés, com as fantasias e vaidades desta vida. Não tem isso na Bíblia. O alvo do evangelho é que cada pecador ache satisfação em Deus. Quando os irmãos lerem o Salmo 32, por exemplo, olha como começa. Começa mostrando os meus pecados e como Deus trata com meus pecados. Depois mostra que Ele vai me conduzindo até que Ele diz, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos. Alegria em quê? Em Jesus. Não porque eu vou para o céu, nele. Paulo disse, meu desejo é partir e estar com Ele.
Tem um hino antigo, que hoje quando eu canto, eu vejo como aquele hino está errado. Eu quero ver primeiro o Salvador. A ideia daquele hino é que quando eu chegar no céu, eu vou primeiro saudar, apertar a mão do Senhor. Dá licença, Senhor, eu quero ver mamãe, eu quero ver meu amigo, ou até meu pai, ou até um filho meu que veio antes de mim. Mas não tem nada a ver. Nada disso na Bíblia. Eu quero partir e estar com Cristo. Paulo diz, é incomparavelmente melhor. A glória do céu é o Cordeiro. Então, se ele não chama atenção, se não há interesse nele, então para que serve? Outro detalhe. Cristo é a perfeita provisão de Deus para os pecadores. Deus não tem outra coisa. Ele tem Jesus. Crê nele. Crê nele. Olhe para ele. Não olhe para um pastor. Não olhe para a oração. Nem o que ele dá como mendigo pedindo esmola. Não. Olhe para ele. É como se fosse uma noiva olhando para o noivo, encontrando beleza em Jesus, formosura nele. Outro detalhe, os santos acham nele o quê? Primeiro, justiça. Uma vez que acha justiça, acha paz. Quando eu não devo nada para Deus, porque Jesus pagou, eu tenho paz com Deus. Quando eu achei em Jesus redenção, Ele comprou-me com seu sangue. Quando eu achei em Jesus herança, eu tenho tudo, tudo dele é meu e eu nele. Eu terei o céu, a glória eterna. Eu não terei apenas uma parcela. Eu não receberei uns meros trocados no céu. Eu sou dono de tudo nele. Isso é herança. E glória eterna, glória, irmãos, envolvendo corpo, mente, tudo, tudo perfeito, participantes da glória. Então, queridos, as palavras dos santos, de Paulo e de outros, podem expressar essa plena satisfação que há nele. Também, eu posso afirmar categoricamente, os pecadores só podem achar satisfação em Cristo. Oh, que luta em oração, para que Deus nos dê pecadores que estão procurando Jesus Cristo. Eu quero encontrar com Ele, eu quero ver o meu Salvador, eu quero que alguém me perdoe os meus pecados, eu quero alguém para me dar paz em meu coração, eu quero um amigo absoluto. Olha, quando aquela adúltera entrou na casa de Simão, ela foi aos pés do Senhor, ela queria ouvir as palavras dele, ela não falou nada, o choro dela já dizia tudo, a maneira como ela aproximou do Senhor. E Jesus encheu o coração dela dessa santa paz, e ela saiu dali alegre. Olha que coisa, Jesus entrando no homem para morar para sempre. Olha, irmãos, o que aconteceu em Jerusalém, olha o que aconteceu na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Homens e mulheres se convertendo, o Espírito de Deus enchendo os corações de alegria. Havia prazer em oração, nas perseguições eles não abandonavam o Senhor, ficavam juntos para cantar louvores ao Senhor. Havia alegria na igreja toda, por causa de quem? Do temor ao Senhor. Oh, sim, milhares buscam satisfação no mundo e não percebem que estão na miséria. Quantos e quantos estão buscando satisfação no mundo, querendo achar dinheiro? Você vai ali no supermercado, a casa lotérica está cheia, pessoas querendo ganhar mais, sempre querendo ouvir, amanhã vai ser melhor, os dias serão melhores, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, sempre pensando em prazeres sexuais, sempre pensando em gastar e viajar pela Europa, pelos outros lugares na terra. Mas notem, irmãos, há um lugar para onde nós iremos. Há um hino antigo, é que o autor diz: já fiz tantas viagens por Cristo Jesus, pelo norte e sul eu andei, mas um dia irei para o reino de luz, e de lá eu jamais voltarei.
Olha que mensagem gloriosa. A alegria de saber que tudo aqui passa. Não há satisfação em nada daqui. Você pode realizar seus sonhos, suas fantasias, mas logo você acorda para a realidade. Não há satisfação numa igreja, numa oração, num pastor, em atividade, tudo é inútil. A mensagem agora convida pecadores ao arrependimento. O arrependimento, irmãos, é uma anulação de tudo que ocorreu na vida. Eu jamais deixarei de pregar, arrependei-vos, porque é no arrependimento que o homem volta ao lugar onde ele deveria estar. É ali que começa tudo. É ali o local de encontro com Deus, o Salvador. Uma moça em Paris, da alta classe social, muitos anos atrás, ela estava em depressão. Nada enchia o coração daquela moça. Levaram-na para um teatro. Quando chegou perto do teatro, tinha um pregador pregando, e aquele homem dizia: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquela moça mandou parar a carruagem dela. Disse: achei o que eu queria ouvir. A pedra preciosa, o diamante puro, Jesus, encontrei. Não preciso de mais nada. Tenho Jesus. Foi nesse pensamento que muitos santos morreram. Muitos entregaram suas vidas. Achei Jesus. Não preciso ter medo. Muitos se entregaram para morrer. Por quê? Acharam descanso nele. Oh, que miséria para aquela alma sem Cristo. Eu fico imaginando homens e mulheres agora, neste momento, irmãos, caindo em gritos no abismo. Pecadores que nunca se arrependeram, nunca se converteram, estão indo para o inferno. Onde Cristo não reina, o pecado reina. Onde Cristo não está, é escuridão. Onde Cristo está, é o sol que brilha. Na glória da salvação, há glória nisto, mas é a glória suprema do Salvador. No pecado os homens têm Satanás como Deus, a morte como pastor, o mundo como céu e o inferno como seu destino. A mensagem continua: vinde a Jesus, crê nele como seu Salvador, ele satisfaz. Salvação é o casamento de Cristo com uma alma. É Jesus enchendo da riqueza dele. É Jesus chegando e abraçando o pecador. É Jesus dizendo: eu te amei na eternidade e te amarei para sempre. É Jesus purificando o seu coração sujo. É Jesus modificando o homem interior para ser um novo homem. Oh, que esperança! Ver almas sendo salvas. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.